Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje contemplamos Jesus que entra na sinagoga e ali ele encontra um homem com a mão seca. Esse homem com a mão seca representa a falta de atitude ou a falta de correspondência, porque a mão sempre é o símbolo do serviço, o símbolo daquilo que é a obra de salvação. A mão é o instrumento dessa obra, porque é através das nossas mãos que nós fazemos tudo aquilo que é necessário fazer, as nossas obrigações. Por isso que Jesus vai questionar naquela sinagoga aqueles homens e vai perguntar: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Aqui nós vemos o termo fazer, esse verbo, onde Jesus Cristo ele dá ênfase nessa prática diária, nesse trabalho, nesse meio de fazer a vontade de Deus, que é colocar em prática. Por isso que a mão seca representa justamente isso, a falta de atitude, representa a falta de correspondência. Jesus, ele faz um gesto muito importante diante daquelas pessoas na sinagoga, porque olhando para aquele homem com a mão seca, ele vai dizer: "Levanta-te e fica aqui no meio." Jesus, ele tem essa atitude porque Jesus é aquele que realmente é o líder perfeito. Jesus, ele tira a gente lá daquele cantinho do esconderijo, do nosso lugar de conforto, onde nós só se aproveitamos da obra que está sendo realizada, e ele nos coloca no meio, ele nos coloca para servir. Ele nos tira do conforto para nos colocar a serviço de todos, para nos colocar realmente diante daquilo que é a obra de salvação, para que possamos contribuir com os nossos dons para com essa obra, para que ela toque a vida de todos e possa realmente ser manifestação da presença do próprio Deus. E assim, essa obra realizada por nossas mãos seja uma perfeita correspondência ao seu chamado, ao seu amor. Com isso, encontramos em Jesus Cristo uma atitude que nós precisamos aprender com Ele a ter em nossa vida. Porque todos nós que somos líderes, nós precisamos aprender a formar lideranças. Precisamos realmente ir ao encontro daquelas pessoas que muitas vezes estão no seu comodismo ou muitas vezes não têm oportunidade de se colocar a serviço do próximo. Porque o bom líder não é aquele que faz tudo, mas o bom líder é aquele que sabe olhar para cada um liderado, perceber esses dons e colocar os dons desses liderados a serviço de todos. Esse é o bom líder.
é aquele que faz edificar o seu próximo. É isso que Jesus Cristo faz com esse homem. Levanta-te e fica aqui no meio. Ou seja, levantar, sair do nosso comodismo para ir para o lugar de evidência, o meio, onde todos veem. Mas não é para nos ver, para nos elogiar, para nos exaltar, para nos glorificar. Senão a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele começa a inflar e nós começamos a perder o foco da nossa vida. Mas estar no meio significa servir com generosidade, colocar-se a serviço dessa obra de salvação, para que possamos colocar os nossos dons a serviço de todos. Por isso que Jesus Cristo, ele faz a pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E isto é porque as nossas mãos devem ser instrumentos da vontade de Deus, para fazer o bem, para salvar vidas. Por isso também que Jesus Cristo ele vai dizer logo depois: estende a mão. Estender a mão significa justamente isso. Aquele homem, ele tinha vergonha da sua mão seca, porque todo aquele em Israel que tinha um defeito corporal era considerado um pecador, era considerado impuro. Aquele homem tinha vergonha do seu defeito, mas Jesus Cristo faz com que ele combata a sua própria vergonha. E Jesus Cristo pede para que ele estendesse a mão, para que realmente ele pudesse ser curado. Mas aquele homem, provavelmente, ele com vergonha deve ter relutado, mas quando ele estende a mão, a sua mão fica curada, porque nós somos curados das nossas enfermidades quando nós nos colocamos a serviço de Deus. E aí sim, Deus ele vai nos curando, ele vai sarando tudo aquilo que pode atrapalhar a obra dele acontecer em nossa vida e através da nossa vida. Por isso que é tão importante sermos capazes de corresponder, sermos capazes de ter essa atitude de ir ao encontro de Jesus Cristo, de levantar do nosso comodismo, de ir para o meio, de estender a mão, para que realmente possamos ter essa grande atitude de se colocar a serviço desta grande obra, a serviço da vida, a serviço do bem. Mas aqueles homens, como o próprio evangelista vai dizer, eles vão se tornar e vão permanecer duros de coração, porque a dureza de coração é aquilo que vai nos fechando para a obra da graça. A dureza de coração vai fazendo com que a gente não se abra para o novo tempo na nossa vida, o Kairós de Deus, esse tempo da graça, onde nós vamos percebendo a presença de Deus e aprendendo a contemplar a obra dele que acontece na nossa vida e através da nossa vida. Por isso, no dia de hoje, Jesus Cristo ele nos chama do nosso cantinho, do nosso esconderijo, para se colocar no meio, para levantar-se das nossas seguranças e do nosso conforto, para estar no meio, estar no lugar de evidência, não para aparecer, mas para unicamente servir segundo a sua vontade, que é a vontade do Pai. Assim, o nosso serviço sempre será obra do Espírito Santo, porque nós seremos movidos pelo Espírito, seremos canais da graça, instrumentos de salvação e instrumentos do bem para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.